corpo humano, ele liga os nossos pés à região lombar. Mas a fama dele não é só pelo comprimento não, e sim pela dor, conhecida como ciatalgia. E não há uma causa exata, mas alguns fatores podem contribuir com o aparecimento da dor no nervo ciático, que pode vir acompanhada de dores nas costas ou nas pernas. O nervo ciático, ele é uma estrutura nervosa, um feixe nervoso, que leva a sensibilidade e movimento para as pernas. Ele sai de alguns segmentos da coluna vertebral. Então, se você for imaginar aqui, ó, essas raízes nervosas aqui, esses amarelinhos, eles vão juntar tudo num tronco, numa corda mais grossa, e ela vai percorrer, passa por trás da nádega, passa por trás da perna, passa por trás dos joelhos, e aí ele começa a se dividir em ramos menores, em cordinhas menores. E cada região da perna vai ser responsável pela sensibilidade relativa a essas cordinhas aqui. Então, por exemplo, é comum clinicamente a gente conseguir descobrir qual é a região do nervo que está sendo afetado pela sensação do paciente. Então tem gente que sente mais do lado da perna, tem gente que sente mais do lado do pé, tem gente que sente só na região da coxa, só na região da nádega. Então, dependendo da região, é uma dessas estruturas aqui. O fisioterapeuta e o profissional que trabalha com coluna, só no perguntar onde que é a dor, ele já tem uma grande ideia de qual que é o problema relativo ao ciático. Então não é só um nervo, na verdade são 3 ou 4 raízes nervosas que se juntam em um, mas só lá embaixo. Eles saem em 3. Então posso ter um problema aqui que gera ciatalgia, posso ter um problema aqui que gera ciatalgia, e posso ter um problema aqui que gera ciatalgia. Qual é o problema mais comum que acontece, né? A maior parte das vezes, esse disco, que é essa estrutura cartilaginosa aqui, ó, ela cede posteriormente. E ela vem e pressiona esse nervo. Quando começa a pressionar esse nervo, a pessoa começa a sentir dor irradiada. É muito preocupante quando essa dor ela permanece por mais de 12 semanas. Se tu tiver por mais de 3 meses essa sua dor, o prognóstico é ruim. As pessoas que têm há mais tempo têm prognóstico muito ruim, né? Agora, se conseguimos pegar logo no início do tratamento, da dor, né, a gente tem prognósticos bons de lesão. Você pode recuperar bem e de maneira fácil. A dor no nervo ciático atinge cerca de 15% da população e pode causar muito desconforto. O nervo ciático é uma estrutura comum a todo mundo, né? O problema acontece justamente quando ele é pressionado. A gente chama isso de neuropraxia. A neuropraxia é uma pressão inadequada no nervo. Você imagina como se fosse um fio de luz. Um fio de luz. Isso aqui é um fiozinho de luz. E se esse disco aqui pressionar esse fio de luz, vai ficar uma marca. Assim como se eu quisesse pegar um alicate, né, um alicatezinho, e desse uma marca num fio de luz, esse também fica marcado. À medida que o tempo vai passando, quanto mais tempo essa pressão ficar, mais fácil é da lesão permanecer, a lesão ser definitiva. Por isso que muitas vezes as pessoas melhoram da dor nas costas, mas fica às vezes um restígio de dor na perna, fica doído, né? Você melhora da coluna, mas mantém a dor na perna ainda por mais tempo. E quem gera essa lesão nesse disco aqui? Quem gera a lesão nesse disco aqui, por mais que a gente possa pensar que seja movimento com sobrecarga, movimento com peso ou movimento repetitivo, o que mais é comum de acontecer é a posição inadequada, a postura. A postura mantida de maneira inadequada por muito tempo é que causa a lesão nessa região de cartilagem aqui posterior. E aí isso aqui vai pressionar o nervo e aí o nervo vai gerar a ciatalgia. É possível também
de acontecer lesão no ciático sem que tenha problema na coluna. São as causas mais raras. Por exemplo, um trauma, a pessoa cai, bate o joelho, vai começar a sentir essa região aqui, e aí daqui para baixo começa a pressionar o nervo. Algumas síndromes compartimentais do joelho também podem gerar ciatalgia, mas não é causada pela coluna, né? É por um trauma direto. E existe uma coisa bem interessante, que é a síndrome da carteira. É interessante isso. Muitos homens têm costume de utilizar a carteira no bolso de trás. E aí, eles usando essa carteira no bolso de trás, sentam com a carteira no bolso. E essa carteira fica pressionando o nervo ciático durante a posição sentada. Essa pressão, então, também é uma neuropraxia, só que não é causada pelo disco, né? É causada pela pressão da carteira. E às vezes leva-se um tempo até descobrir que é a carteira, porque a gente tem que perguntar para a pessoa se ele costuma utilizar a carteira no bolso de trás. E aí associar carteira no bolso de trás, posição sentada, sempre que senta gera mais dor. Você consegue ligar esses pontos para poder chegar nesse tipo de situação. Engana-se quem pensa que as dores no nervo ciático sejam sintomas da velhice. Hoje em dia, muitos jovens já sofrem com essa irritação no nervo, que muitas vezes pode ser confundido com problemas na coluna. As pessoas acabam até fazendo tratamento para o sintoma, ou seja, o problema é aqui e a pessoa faz massagem na perna, passa pomada na perna, passa gel na perna, faz tratamento para as outras regiões. Para poder saber se o problema é ciático ou não, a gente tem que ver pelo comportamento da dor, né? A sensação da ciatalgia é uma sensação de dormência, né? Um formigamento e um dolorimento que não é um dolorimento agudo, é um dolorimento assim, como dor de dente, sabe dor de dente que fica muito tempo, aquela pontada que vai e volta, vai e volta. Essa é a sensação da ciatalgia. A maior parte das vezes é assim. Ela só vai dar uma dor aguda, forte e definida quando atinge essa raiz nervosa específica, e geralmente no início. Aí vai dar uma dor forte e aguda. Mas na maior parte das vezes a pessoa sente uma dor que ela vem constante da região da nádega até onde irradiar. Isso até a nádega, pode vir até o joelho, pode vir até o pé, mas também pode ser, ela pode ser uma dor que seja só com o movimento. Por exemplo, a pessoa que tem ciatalgia, ela não consegue sentar assim e esticar o joelho desse jeito aqui, ó. Não consegue. Tá? Outros problemas que podem ser parecidos com a ciatalgia, problema circulatório. Tá? Então, pessoas que têm problema circulatório podem ter dores parecidas com a ciatalgia. Geralmente, a ciatalgia não traz inchaço, e o problema circulatório traz inchaço. Alguns problemas como diabetes também podem gerar dores parecidas. A diabetes ela tem uma preocupação muito grande porque ela atinge o nervo. Então, a degeneração nervosa pode acontecer, né, sem ter também a lesão na coluna. Pode acontecer por tumor, também pode acontecer. O tumor também pode gerar tumores no osso ou tumores próximos ao nervo também podem gerar dores parecidas com as dores ciáticas. Se você apresentou alguns desses sintomas ou sente dores fortes na coluna, é bom procurar um médico para ele avaliar o seu caso. O diagnóstico geralmente é feito pelo médico ou pelo fisioterapeuta. Os dois profissionais que de preferência serem especialistas no tratamento dessa doença. Geralmente ele é clínico, não é necessário ter um diagnóstico imagiológico. Tá? A ressonância magnética é dos exames imagiológicos a que mais pode determinar o problema da lesão da raiz nervosa. Agora, as outras lesões são geralmente clínicas. A gente consegue então diferenciar através das manobras se a compressão no nervo acontece na coluna ou se acontece no quadril, no joelho ou lá no pé. São manobras que a gente vai fazer.
Interessante também dizer é que o raio-x não acusa esse tipo de lesão. Tá? O raio-x vai servir para poder verificar o osso, né? A condição óssea. O raio-x não serve para ver esse tipo de lesão. Outra coisa interessante também é que quando se vai fazer um exame, a gente dá preferência ao exame clínico, porque é ali que a gente consegue fazer os movimentos. Já que é uma lesão movimento dependente, por causa da postura, então a lesão é postural. A lesão é postural. Aí a gente vai fazer movimento para poder saber se o nervo é que está sendo afetado ou se é outra coisa que está sendo afetada. Tem que fazer os movimentos, tem que fazer a postura. Posicionar, relaxar, esticar a perna, puxar a perna, girar para um lado, girar para o outro. Só assim que a gente vai conseguir definir qual é exatamente a raiz que foi afetada ou se existe ou não uma outra doença que está participando dessa lesão. E no próximo bloco você confere as formas de tratamento para a ciatalgia. A gente vai para o intervalo e volta já. Não sai daí. No Vida de hoje nós estamos falando sobre dor no nervo ciático. Para quem sofre com esse problema, pode ficar tranquilo porque existem tratamentos eficazes. O especialista pode indicar algumas mudanças de hábitos e também exercícios de fortalecimento. A gente costuma fazer o tratamento